A pergunta dessa manhã é: o que é a vida? Responde para mim. O que é a vida? Vamos para algumas definições do que é a vida. É um substantivo feminino, é o modo de viver, conjunto de hábitos, a propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. Uma outra definição de dois biólogos chilenos, Francisco Varela e Humberto Maturana, aliás, muito renomados. Não dá para entender nada do que eles falam, irmão. É um sistema autopoético que gera a si próprio, de base aquosa, limites lipoproteicos, metabolismo de carbono, replicação mediante ácidos nucleicos e regulação proteica, um sistema de retornos negativos inferiores subordinados a um retorno positivo superior. Entendeu? Isso aqui é a definição do que é vida. Mas tem outra. Stuart Kauffman é um biólogo americano. É um agente ou sistema de agentes autônomos capazes de se reproduzir e de completar pelo menos um ciclo de trabalho termodinâmico. Quem tem isso é um ser vivo. Uma maneira de explicar o que é vida. Robert Pirsig é um filósofo, também americano. É tudo que maximiza o seu leque de possibilidades futuras. Ou seja, tudo que toma decisões que resultem no maior número de futuros possíveis ou que mantém o maior número de opções em aberto. É uma definição mais filosófica do que significa vida. Vamos para mais uma. Essa é uma definição bioquímica meio generalizada. É um conjunto de moléculas que em suas interações mútuas desenvolvem um programa de autorregulação, cujo resultado final é a perpetuação da mesma coleção de moléculas, ou seja, ele se protege, se multiplica e se cuida. Um equilíbrio dinâmico que, ao trocar matéria e energia com o meio, permite a redução da entropia. Um conceito filosófico é de que a vida é um fenômeno que anima a matéria. É um bagulho que faz esse corpo aqui ficar de pé. De forma geral, uma entidade é um ser vivo se exibe todos os seguintes fenômenos, pelo menos uma vez durante a sua existência: desenvolvimento, crescimento, movimento, reprodução, resposta a estímulos e evolução. Biologicamente, a vida é um fenômeno natural que pode ser descrito como um processo contínuo de reações químicas. Todos nós somos vivos, somos um amontoado de reações químicas, metabólicas, que ocorrem em um ambiente evolutivamente estruturado, de forma a tornar propícias a ocorrência e manutenção dessas reações, que acontece sempre sob o controle direto ou indireto de um grupo de moléculas especiais, os ácidos desoxirribonucleicos ou simplesmente DNA. Isso é vida. Vida significa existência, do latim vita, que se refere à vida, é o estado de atividade incessante comum aos seres organizados. É o período que decorre entre o nascimento e a morte. Essa é a melhor definição que tem entre vida. O que é vida? É tudo que acontece depois que eu nasço e antes que eu morro. Por extensão, vida é o tempo de existência ou funcionamento de alguém ou de alguma coisa. Já para a medicina, parece que é igual, mas é diferente. Um ser humano é dado como vivo enquanto ele tiver vida cerebral. A morte cerebral é a incapacidade do cérebro de manter as funções vitais do organismo. Então, aquele ser é dado como morto, porque o seu cérebro já não consegue mais manter as atividades do corpo. Apesar de que muitos órgãos estão vivos, biologicamente vivos, mas aquele ser está morto. Interessante isso. A vida e a morte estão ali no mesmo lugar. Aliás, é por isso que uma pessoa, depois de morta, pode ter órgãos transplantados, porque aqueles órgãos estão vivos, apesar da pessoa ser considerada cerebralmente morta. Mas o que é vida? Como é que a gente define o que é vida? Descartes disse essa frase, disse em francês, né? Mas ficou famosa em latim. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Então a vida, ou a existência,
tem a ver com o se perceber e o se sentir vivo. Filósofo, físico e matemático era René Descartes. O que é a vida? Eu gosto dessa música do Fito Paz. Ele coloca um monte de frases sobre a vida, que não dá para explicar o que ela é. Filosofia, sociologia, matemática, química, medicina. Todos tentam dizer e explicar, existem muitas definições, todas elas estão corretas, mas nenhuma delas consegue dizer o que é isso aqui que eu tenho. É uma coisa, é um objeto? E o poema do Fito Paz, primeira vez que eu ouvi, me apaixonei. Como é que você descreve a sua vida? Ah, todas as manhãs que eu vivi, todas as ruas onde eu me escondi, o encantamento de um amor, o sacrifício da minha mãe, os sapatos de verniz que eu usava quando eu era pequeno, os domingos que eu ia no clube, claro que Jesus continuava ali na cruz, as colunas da catedral e a torcida, a arquibancada que gritava gol na segunda-feira. Todos giram e giram, todos debaixo do sol. Assim se projeta a vida, como uma borboleta toda colorida que vai para lá e para cá. Eu vi as caras de resignação, vi muita gente sorrindo, mas cheia de dor, enquanto as mulheres cozinhavam o seu arroz, esses grandes homens mantinham os seus princípios de um sutil imperador. Mas tudo no fim aconteceu como tinha que acontecer, só que o tempo não esperou nenhum de nós. A melancolia de morrer, de saber que vai viver, vai morrer, e nesse mundo de viver sem uma estúpida razão. Todos giram e giram, tudo debaixo do sol. Assim se projeta a vida, como uma borboleta, toda colorida. Eu não sei se o Fito pensava no que eu pensei quando eu li, ou quando eu ouvi as últimas frases. Quem será que está dizendo, eu te conheço de antes de ontem. Eu te conheço de muito tempo, e quando eu fui, eu não te abandonei. Eu levo a voz cantante, eu levo a luz do trem no fim do túnel, eu levo um destino errante, eu levo as tuas marcas na minha pele. E hoje, eu estou aqui para voltar a te ver. Rapaz, eu quero ir para a igreja do Fito Paz. Ele tem uma verborragia de sentimentos. Acho que o argentino, ele tem uma melancolia e uma alegria misturada. E os seus cantores e poetas expressam isso de um jeito diferente do nosso samba. Nada contra o nosso samba, mas ele é um roqueiro meio milongueiro de tango. E eu acho que essa é uma explicação interessante. É mais uma, que traz todo o nosso sentimento para tentar entender o que é a vida. Você vai me perguntar, mas a gente nunca vai saber o que é a vida, né? Eu nunca vou saber o que é a vida, eu nunca saberei o que é a vida. E a resposta talvez seja sim, talvez. Eu quero ler mais uma definição de Dietrich Bonhoeffer. Esse é um filósofo, pensador, cristão, pastor, alemão, viveu durante a Segunda Guerra Mundial, e de dentro da Inglaterra resistia ao partido nazista. Sua biografia é muito linda, porque ele é uma resistência cristã contra todo o genocídio causado pelos nazistas. Aliás, ele foi preso e morto por causa disso, dentro da própria Alemanha. Mas os seus pensamentos filosóficos, teológicos, são sensacionais. Desde que Jesus Cristo disse de si, eu sou a vida, nenhuma reflexão cristã, nem filosófica, pode passar ao largo dessa reivindicação e da realidade nela contida. Vamos ler esse versículo? Vamos ler esse versículo que ele está se referindo. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho?
Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meu Deus, todas as nossas tentativas de explicar o que é a vida fracassam diante de uma revelação do próprio Jesus Cristo, de que a vida não é um conceito, a vida não é uma coisa, a vida é alguém. A pergunta sobre o que é a vida me surpreende com a resposta sobre quem é a vida. Eu sou a vida, disse Jesus Cristo. Então eu nunca vou saber o que é a vida se eu não conhecê-lo, porque a vida é uma pessoa. A vida é alguém que esteve entre nós dizendo: olha para mim aqui, porque eu sou a vida. O que vocês buscam, tentam entender e até entre aspas vivem, isso não é vida. Eu sou a vida. Nós nunca saberemos quem é Deus. Nunca saberemos. Sabemos que Deus é Espírito. Mas nós nunca teremos capacidade de apreendê-lo ou de compreendê-lo na sua imensidão. De alguém diante de quem tudo que existe, o universo infinito é nada. Jamais a nossa compreensão alcançará. Mas compreendemos que tudo que existe, existe a partir dele, e que ele é a vida. A vinda de Cristo entre os homens era a vida de Deus num mundo morto, dizendo: isto é viver. Nossa tentativa ridícula religiosa de transformar Jesus num mártir para sermos seguidores de um guru, ou de fazer dele o receptor dos nossos rituais e do nosso autoflagelo, do pagamento das nossas promessas, são ridículas, porque ele é a vida diante de nós. A minha vida está fora de mim. A minha vida não está comigo, a minha vida está fora de mim. Ela não está dentro de alguém, ela é alguém. A minha vida é uma outra pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Eu sei que a pergunta mais comum é: tudo bem, Zé, legal o que você falou, não entendi muito bem, até gostei da música do argentino, mas eu só quero saber se Jesus vai melhorar a minha vida. Porque eu estou aqui hoje, que eu tenho aqui no bolso uma lista de pedidos e problemas, e eu queria saber se você pode me dizer se Jesus vai consertar a minha vida. Puxa, eu tenho que te pedir desculpa para te responder que não é isso que Jesus veio fazer. Quando eu conheci Jesus, que é a vida, eu não o conheci para que ele consertasse algumas coisas na minha vida, eu o conheci para que ele fosse a minha vida totalmente. Não para que ele desse um tapa. A gente sempre brinca no carnaval, desde que eu sou garoto, tem uma piadinha de carnaval, que é assim: o que eu vou usar aqui? Vou usar eu mesmo, vai. Esse aqui é o Zé Bruno, né? No acampamento de carnaval. Ele foi numa loja para comprar uma máscara de carnaval, e o cara falou: não, mas essa sua já é legal, só está com o elástico meio torto. Entendeu a piada? Não, tudo bem. Jesus não veio dar um jeitinho na minha máscara. Ele não veio dizer: isso aqui está legal em você, isso aqui não. Você já é um cara bom, hein? Tem pouca coisa para mudar. Não. Essa ideia midiática da religião da televisão, venha para conquistar algumas coisas, isso é o mais ridículo dos mundos religiosos. Essa é a pobreza e a miséria do ser humano, que comercializa coisas sagradas, mas não põe vida dentro das pessoas. Mudar de vida, não, eu quero mudar de vida, comprar um outro carro, mudar de casa, ir para um outro bairro, me perdoe, isso não é mudar de vida, você continua sendo a mesma pessoa.
com o mesmo caráter, com os mesmos sentimentos, com a mesma cabeça, com o mesmo raciocínio, com as mesmas neuras, carregando a mesma dor, os mesmos problemas, porque o que você possui não muda quem você é. Jesus não se revelou ao mundo como a vida para os homens, para dar um jeitinho. Apesar de que, fique tranquilo, Deus nos abençoa, sim. Trabalhamos onde trabalhamos porque Deus nos abre portas. Deus é um Deus que cura, senão não oraríamos pelas pessoas enfermas. Deus nos socorre na nossa crise financeira, claro. E eu não posso dizer que tudo que vivo e tenho no meu lar, desde os meus filhos, são dádiva e graça de Deus, claro que sim. Mas por favor não confunda bênção com vida. Ser abençoado não é ter vida. Tem muita gente abençoada por Deus e morta, sem Cristo. Zé, mas o cara foi na igreja, não é possível que ele foi abençoado e não tem vida? Sim. 10 leprosos foram na igreja de Jesus Cristo. Todos os 10 foram abençoados. Todos os 10 foram curados e livres da sua lepra. Um deles disse, espera aí, esse cara que me curou, o Senhor é o Filho de Deus. Se rendeu para receber vida. Os outros 9 foram só abençoados. 10 curados, 1 vivo e 9 mortos. Porque a vida não consiste nos bens que um homem possui. Talvez você então esteja me perguntando, isso quer dizer que a minha vida, ela não vale nada, Zé? Eu preciso negar a minha vida, ou melhor, o que eu vivo não é vida? São 2 perguntas interessantes. A gente pode falar sobre essas 2. Se alguém perguntar para você o que é a sua vida, só a sua, sem definições biológicas, científicas, filosóficas, nenhum de nós aqui vai saber responder. Se a gente perguntar assim, a vida futebolística do Pelé, vida dele no futebol, o Maradona é melhor do que o Pelé? Quando o Maradona jogava, perguntavam isso. Tem até uma igreja do Maradona. O cara era rei, Deus na Argentina. Mas depois que acabou, no meio não dá para saber. Mas depois que acabou a carreira dele, a vida futebolística dele acabou, agora dá para comparar. Não, não é. Muito bom, mas não é. Não, então o Messi é maior, espera acabar. Deixa completar os números, as conquistas. Dá tempo para o rapaz. Quando completar, quando acabar, a gente dá para saber. Sabe quando você vai saber o que é a totalidade da sua vida? No fim. Porque você não sabe o que virá. Você só vai saber, talvez, no último segundo da minha vida e da sua, quando a gente der aquele último... Estiver no finzinho aí, dá para olhar para trás e ver toda ela. Aí eu vou ter uma resposta, só que aí eu vou morrer. Pelo menos para dizer o que foi a minha na totalidade. Talvez para conhecer a verdadeira vida, a mesma coisa precise acontecer. Eu e você precisamos morrer. Mas não nesse sentido. No sentido de que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meu irmão, você precisa morrer. Essa sua cabeça precisa morrer. Esse turrão que tem dentro de você precisa morrer. Essa mulher que tem dentro de você precisa morrer. Essas ideias precisam morrer. Esse tipo de sentimento que você carrega precisa morrer. Esse ideal de vida, essas ações e reações que você tem diante desse mundo existente precisam morrer. Esse jeito de encarar as coisas, essa maneira de viver, essa vida que você tem, se ela não morrer e o grão não cair no solo e não morrer, não vai gerar nada. Você pode ser muito abençoado e dar entrevistas na televisão, mas você não tem vida, porque a vida é Cristo em nós. Porque Ele é a própria vida. Se eu não conseguir negar a mim mesmo,
Se eu não conseguir dizer não à minha vida, eu não vou conhecer a vida de Cristo. Porque a vida é uma pessoa. É possível viver isso, Zé? Acho que não dá para viver esse tipo de vida assim como Jesus viveu. Por isso ele viveu entre nós. Por isso a vida dele foi palpável, concreta, pessoal, possível no Espírito Santo, para mostrar para mim e para você que vida é outra coisa. Quando a gente vê alguém abastado e rico, tirando fotografia numa ilha paradisíaca e postando no Facebook, a gente diz: isso é que é vida. Nós deveríamos olhar para Jesus Cristo, sua justiça, seu amor, sua retidão, sua santidade, sua compaixão. Devemos olhar para Ele na sua leveza, na sua humildade, o seu caráter, suas ações e reações e dizer: isso é vida. Eu queria ter essa vida. A gente vive querendo ter a vida do ator de televisão, a vida do cara do cinema, dizendo que aquilo é vida, mas você nunca pode viver a vida de outra pessoa a não ser a sua mesmo. A única vida que está fora de você, que você pode viver, é a de Cristo, porque Ele é a vida, a não ser que você morra. Porque o sim da vida de Jesus Cristo depende do não. Nossa vida é uma vida de sim e não. Porque vida e morte fazem parte da nossa existência. Afinal, todos nós vamos morrer. Mas quando eu declaro o não a mim mesmo e os nãos de Cristo à minha existência são a melhor coisa da minha vida. Porque na verdade, eu estou dizendo não a mim mesmo para ter a vida que é dele. Eu quero ler com você Colossenses 3, de 1 a 11. Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 11. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, pensem em outras, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Muda o chip do seu cérebro, pensai nas coisas do alto e não nas que são da terra. Sobe o nível, sai da mediocridade, sai dessa luta infinda por dinheiro, fama, sexo e poder. Porque vocês morreram, presta atenção. E a vida de vocês está oculta, está escondida dentro de Deus. Porque a vida de vocês não está dentro de vocês, ela está fora de vocês, ela está nele. E quando Cristo, Ele, que é a nossa vida, porque Ele é a nossa vida, não a nossa, quando Ele se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer, faça morrer a vossa natureza terrena, toda prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria, ô mundo avarento, ô porcaria do dinheiro, que se torna o nosso Deus e conduz o nosso ventre à nossa cabeça. E a gente vive que nem um bando de animais brigando e matando por causa dele. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas vocês andavam em outro tempo, quando vocês viviam dentro delas, mas agora a vida de vocês não é isso. Agora, porém, vocês têm que se despojar de tudo isso. Daí a indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram desse velho homem com os seus feitos. E vocês se revestiram de um novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou a gente, porque Ele é a vida, no qual não tem nem grego, nem judeu, nem circunciso, nem incircunciso, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. A gente é tudo igual. Todos somos o que somos em Cristo, porque Ele é a nossa
vida. Quando Jesus morreu, nessa existência carnal que a gente tem, ali não se encerrava a esperança dos homens. Não é a gente assistir o filme e falar, ele morreu, tudo se acabou. Qual a esperança? Morte e ressurreição de Cristo tem um símbolo cósmico para tudo que existe. Porque quando o homem peca no Éden, desde Adão, eu e você decidimos que viveríamos longe de Deus. O problema é que não dá para viver longe da vida, porque se eu me separar da vida, eu morro. E Ele é a vida. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. E a vida estava nele, e ele era a luz dos homens, porque ele é a vida. Por que o pecado é morte? O pecado não é... O problema do pecado, gente, não é que Deus vai vir com uma vara para me bater porque eu pequei. Ai meu Deus, que eu fiz um negócio errado. Pá. Oh Deus, desculpa. Oh, me perdoa. Tem misericórdia. Obrigado. E nós enxergamos Deus como um líder militar, com uma palmatória, que não gosta de ver gente fazendo coisa errada porque você vai apanhar. Por isso que tem milhões de pessoas que odeiam a igreja. O lugar desgraçado de chato. E odeiam o evangélico. O povo para ser chato de galocha. Que transforma a vida num bando de regrinhas de pode e não pode, vou te bater, vai sair fogo e o devorador vai te engolir. Quando Cristo morreu, a minha vida morreu com Ele. E quando Ele ressuscitou, a esperança de viver a sua vida em meio a essa morte nasceu. Porque Ele é a vida. Aliás, minha ética, meu comportamento, meus sentimentos, ações e reações, já não são mais baseadas numa tábua da lei. São baseadas num outro tipo de vida, porque eu morri. Arrependimento é metanoia, é transformação de cabeça. Por isso Paulo diz, não vivo mais eu. O que aconteceu com você? Morreu, acabou. Quantos de nós aqui não teriam liberdade de dizer eu queria morrer? Eu já disse algumas. Ou de dizer, por que eu sou eu? Eu não queria ser eu. Eu queria ser qualquer outra pessoa. Quantos de nós aqui já não disse, por que eu faço isso? Por que... Meu Deus, por que eu fui fazer aquilo? Por que eu fui responder daquele jeito? Por que eu fui cair naquela... Por que eu me entreguei? Meu Deus, eu me odeio. Jesus é a chance de você viver. A partir do momento que você estiver pronto para morrer para você mesmo. E ter uma nova vida nele. Porque agora, tudo o que eu sou, já não está ligado ao fato de eu ir a uma igreja e ela dizer para mim o que eu devo ou não fazer. O que eu sou está ligado ao fato de que uma outra vida pulsa dentro de mim. Por isso Paulo diz que nós devemos ter as mesmas atitudes e reações, o mesmo sentimento, está traduzido em Filipenses, que havia em Cristo. Ou como ele escreve aos Coríntios, que nós temos a mente de Cristo, porque uma outra vida incorporou em nós. Acho que não há um termo melhor do que esse termo mais espírita da incorporação. Mas aqui com propriedade, porque essa é a única possível. A vida de Deus dentro de nós.
Quando te perguntarem o que é a vida, você vai responder quem é a vida. A vida é aquele ali, ó. Aquilo ali é vida. Aquele amor, aquela misericórdia, aquela simplicidade, aquela alegria, aquela transparência, aquela justiça. Está vendo aquela paz? Está vendo aquela coerência? Está vendo aquela igualdade? Está vendo aquele respeito? Aquilo ali deveria ser a minha e a sua, porque aquela lá é a vida como ela é. Não isso aqui que a gente vive. Isso aqui é o que a gente faz com a vida enquanto respiramos. No meu caso, tenho uma capacidade de absorver mais oxigênio do que outros seres humanos normais devido aos canais de absorção do oxigênio da terra. Nasci com esse nariz e me alegro por chegar sempre na frente dos outros, aonde eu vou, por sentir de longe o cheiro das coisas, e disse aos meus filhos e a Blanche, quando eles nasceram, que todos os meus familiares, meu pai era narigudo, meu tio Luigi tinha um nariz, que bens a Deus, hein? Ó, vou te falar, viu? Ele pagava IPTU, para você ter uma ideia. Meu avô era narigudo, e se os meus filhos não forem, mas parece que já são, a gente vai fazer uma operação de aumento nasal, para que tenham essa mesma marca da família. Irmãos, qual que é o nosso desafio de vida? É morrer. Parece que é simples o que eu estou dizendo, mas é muito difícil. Dói muito. Eu encontrei o Capelete, pastor Capelete, que já pregou aqui, e ele quase morreu. Ele teve um piripaque, ficou 3 dias na UTI. Aí eu encontrei com ele no acampamento lá no JV e falei, e aí, Macarrão, você tá... chamando ele de Macarrão, Macarrão, você tá vivo? Cara, você quase morreu, meu. Você está se cuidando, está tomando remédio? Eu falei assim, só sei que é um monte de remédio, eu sei pelas cores. Mas eu desmaiei, não senti nada. Acordei depois de 3 dias com a minha mulher, meus filhos, assim, você quase morreu. Ele falou, por que não deixou eu ir? Não doeu nada, se morrer não dói, Zé. A gente apaga, quando vê, quando acorda já está morto. Talvez essa morte não doa, mas a morte em vida dói muito. É muito difícil para mim mesmo dizer que não vai ser do jeito que eu sempre fiz. Eu vou morrer. Que eu não vou tratar minha mulher como eu sempre tratei, porque eu preciso morrer. Que essa cabeça gorda que eu tenho, essa ideia de dizer eu sempre fui assim, tem que morrer. Aliás, você que é homem, sexta-feira tem o nosso encontro de homens para falar sobre o papel de homem. Se você não é macho, nem vem. Nem vem porque a gente vai falar o que tem que ser falado. Mas aqui a gente vai ajoelhar para pedir a Deus misericórdia para ser vivo com a vida que Deus quer que a gente tenha. Porque a gente precisa morrer. Estamos completando 7 anos. 7 anos de uma vida. Hoje estamos comemorando o nosso aniversário. 7 anos de uma vida que não é nossa. De uma vida que é de Deus. E Ele nos deu. Talvez você que assista às pregações ou que ouça pelo podcast, nos visitando ou fazendo parte da igreja, hoje dá para conhecer um pouco mais sobre quem somos. Um monte de gente pronta para morrer. Maridos, vocês precisam morrer. Mulherada, vocês vão ter que morrer. Jovens, minha tia-avó dizia que tinha fogo na bacurinha. Tem que morrer, meu. Tem que morrer. Você é marido, mas tem uma cabeça de ostra. Parece um moleque, tem que morrer. Você é mulher, mas a tua língua é um veneno.
Você que é iludido, achando que tem que largar tudo, eu tenho que viver uma outra vida, porque eu não vivi, para com essa bobeira, porque nada é vida, e nesse mundo não há vida, porque a vida é alguém, e esse alguém é Cristo. E eu e você precisamos morrer, porque a vida é alguém. Será um ano difícil, um ano onde a gente vai aprender a morrer. Porque nós precisamos olhar para Jesus, que é a vida, como ela é. Porque Atos 17, 28 diz que é nele que vivemos, porque fora dele não há vida. É nele que nos movemos e é nele que existimos. Durante todo esse ano, a cada domingo, a gente vai espiar Jesus em situações semelhantes às nossas e observando o que a vida faz diante dessas situações. E a gente pode aprender a morrer e desejar a vida que é Jesus.